Você já sabe os procedimentos básicos para a interpretação de um texto? Se você já sabe, então vem comigo que eu vou te mostrar como você pode avançar ainda mais na leitura. Qual é o sentido? Dicas de interpretação de texto com a professora Mônica Fernandes. Vamos começar então com os procedimentos básicos de leitura de um texto. O primeiro procedimento é elaborar a síntese de cada parágrafo. Você pode fazer isso mentalmente, mas também pode utilizar de diversos recursos, tanto caderno como celular. O importante é anotar o ponto principal, a síntese de cada parágrafo. O segundo procedimento básico é a relação entre os parágrafos, a relação de sentido. O que um parágrafo tem a ver com o outro? Será que o próximo parágrafo apresenta uma consequência, apresenta uma causa, apresenta um lado oposto, uma contradição? Você consegue perceber isso principalmente pelos conectivos que o autor usa para ligar uma ideia à outra. O terceiro passo é identificar o tema do texto. Tema é a mesma coisa que uma tese. Qual é a tese que o autor defende naquele texto? É necessário ler todo o texto, porque às vezes a tese ou o que o autor está defendendo aparece no último parágrafo, depois dele ter feito todas as considerações. Mas às vezes há autores que identificam seu posicionamento logo no início, no primeiro parágrafo. O quarto procedimento é se posicionar. O que você mesmo, enquanto leitor, pensa a respeito daquele assunto? Você já pesquisou sobre esse assunto? Procurou estudar sobre fatos relacionados a esse assunto? Para que esse estudo, essa leitura, te faça ter embasamento para estabelecer uma posição, uma opinião a respeito do que está sendo discutido? E o quinto e último procedimento básico de leitura de um texto é estabelecer as hipóteses explicativas para as afirmativas ou afirmações que foram feitas durante o texto. Então, você pode pensar, por que o autor afirmou isso? O que ele tinha em mente? Eu acho que ele afirmou por... E aí você estabelece a sua hipótese. E você faz isso durante todo o texto. Vamos ver como aplicar isso na prática? Então acompanhe a leitura desse texto que nós vamos analisar. A imigração haitiana para o Brasil passou a ter grande repercussão na imprensa a partir de 2010. Devido ao pior terremoto do país, muitos haitianos redescobriram o Brasil como rota alternativa para a migração. O país já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004 e isso se deve à reorientação da política externa nacional para alcançar a liderança regional nos assuntos comunitários. A descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influência da presença do exército brasileiro no Haiti, que intensificou a relação de proximidade entre brasileiros e haitianos. Em meio a esse clima amistoso, os haitianos presumiram que seriam bem acolhidos em uma possível migração ao país que passara a liderar a missão da ONU. No entanto, os imigrantes haitianos têm sofrido ataques xenofóbicos por parte da população brasileira. Recentemente, uma das grandes cidades brasileiras serviu como palco para uma marcha anti-imigração, com demonstrações de um crescente discurso de ódio em relação a povos imigrantes marginalizados. Observa-se, na maneira como esses discursos se conformam, que a reação de uma parcela dos brasileiros aos imigrantes se dá em termos bem específicos. Os que sofrem com a violência dos atos de xenofobia em geral são negros e têm origem em países mais pobres. Então, vamos iniciar realizando o procedimento 1, que é a síntese de cada parágrafo. O primeiro parágrafo mostra que há um aumento da imigração haitiana para o Brasil e apresenta o primeiro motivo, a reorientação da política externa nacional para alcançar a liderança regional nos assuntos comunitários. O segundo parágrafo apresenta o segundo motivo para o aumento da imigração haitiana, que foi a presença do exército brasileiro no país.
O terceiro parágrafo mostra que os imigrantes haitianos passaram a sofrer ataques xenofóbicos no Brasil, e o quarto parágrafo apresenta uma especificidade desses ataques, que foram direcionados a negros e pobres. Feita a síntese de cada parágrafo, agora vamos para o procedimento 2, que é a relação entre um parágrafo e outro. Então, como o primeiro parágrafo faz essa introdução, essa apresentação da relação amistosa que existe entre Brasil e Haiti, o segundo parágrafo apresenta um segundo motivo para essa relação amistosa. E nós conseguimos perceber isso pelo conectivo também. Vejam, a descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influências, então esse também nos passa a relação de algo adicional que foi feito em relação ao primeiro parágrafo. O terceiro parágrafo apresenta um fato de oposição, um fato oposto. Se havia uma relação amistosa, eles deveriam ser bem tratados no Brasil. No entanto, e aí vem um fator novo, diferente, contrastante, eles sofreram ataques xenofóbicos aqui no Brasil. E depois, no último parágrafo, há uma constatação. Observa-se que o autor conclui, então, um detalhe específico desse ataque xenofóbico que foi descrito no terceiro parágrafo. Agora nós podemos passar para o procedimento 3, que é identificar o tema do texto, ou seja, a tese defendida pelo autor. E nós conseguimos perceber esse tema na constatação que o autor fez no quarto parágrafo. É nessa constatação que nós conseguimos perceber que o autor defende que uma parcela dos brasileiros realiza ataques xenofóbicos, especialmente para negros e para pessoas de países mais pobres. E eu trouxe aqui também a referência do texto, porque isso nos ajuda a identificar o tema também. Se esse texto foi publicado numa revista do direito e tem como título A Política Migratória Brasileira para Refugiados e a Imigração Haitiana, nós conseguimos perceber que também o objetivo do texto, ou o tema, a tese defendida pelo autor tem a ver com o direito desses imigrantes e uma análise da política migratória no Brasil. O procedimento 4 é você mesmo se posicionar. Então, o que você pensa sobre esse assunto? Você já pesquisou sobre a imigração haitiana? Você já leu sobre a marcha anti-imigração que aconteceu nessa época? A partir de que estudos você vai emitir uma opinião sobre o assunto? Então vejam que para você se posicionar, é importante que você pesquise sobre o assunto para ter aí diferentes perspectivas para que você mesmo possa decidir o que pensa sobre o assunto. Agora passamos então ao último procedimento básico de leitura de um texto, que é a elaboração de hipóteses explicativas. Então, eu elaborei aqui algumas perguntas para você pensar. Por que você acha que o Brasil queria alcançar a liderança regional nos assuntos comunitários? Por que aumentou o discurso de ódio em relação a povos imigrantes marginalizados? Por que os ataques xenofóbicos acontecem em relação a negros e pobres? Por que não com imigrantes brancos? As suas respostas a essas perguntas são as hipóteses que você elabora, hipóteses explicativas para essas afirmações que foram feitas no texto. E isso ajuda você a ler, a ter um procedimento básico de leitura de um texto. Vamos avançar agora? Depois de passar pela interpretação de texto com os procedimentos básicos de leitura, com esses procedimentos avançados, você vai passar para outro nível, que é o nível da compreensão. Você associa esse texto a que ideologia presente na nossa sociedade? Quando falamos em ideologia, estamos nos referindo a princípios, valores, crenças de um determinado grupo social. O que te levou a fazer essa associação entre o texto e determinada ideologia?
Será que teve alguma palavra ou frase do texto que te fez identificar esse grupo social, ou essa crença, ou esse valor que está presente na nossa sociedade? Então vamos pensar sobre a escolha de palavras que o autor fez para se referir tanto à política externa do Brasil, quanto também à forma com que ele se referiu ao país. Então a primeira palavra é a palavra reorientação. Pensa o seguinte: se o autor discordasse ou fosse contra a política estabelecida pelo Brasil nessa época, será que ele utilizaria a palavra reorientação da política externa? Então, essa palavra nos permite identificar que o autor defende a política estabelecida ou criada, ou reorientada. E também, quando falou sobre o Brasil, o autor disse: o país que passara a liderar a missão da ONU. Essa forma de se referir ao Brasil, com essa descrição, mostra que o autor defendia o governo, porque se ele fosse contra, ele teria feito uma descrição bem diferente do país em relação aos procedimentos que foram estabelecidos para a ajuda humanitária. Nós podemos colocar o autor também dentro do grupo social que defende os direitos humanos. Por quê? Vejam só como ele descreveu os ataques xenofóbicos. Ele disse que os imigrantes têm sofrido ataques. No outro parágrafo, no último, ele se refere aos que sofrem com a violência dos atos de xenofobia. Então, há uma carga emocional muito forte na palavra sofrer, sofrimento, o que mostra que ele defende essas pessoas, ele está do lado das pessoas, dos imigrantes. Além disso, quando ele se refere a essas pessoas como pessoas marginalizadas, os negros, países mais pobres, então essa descrição, esses adjetivos utilizados mostram que o autor defende as minorias, que ele defende o direito das minorias. Então essas foram as dicas de hoje. Se você quiser melhorar na interpretação de texto, aplique os procedimentos básicos e avançados de leitura.